Salve nerds! Começando mais um Nerd Talks barra Refúgio Nerd aqui de qualidade, tá certo? Qualidade primorosa. E cara, eu tô assim bastante ansioso porque esse cara é um dublador novo, mas que já tem personagens icônicos, principalmente nos games. Aí eu não vou falar muito não. É melhor deixar ele se apresentar. Por favor, convidado, apresente-se. Obrigado demais. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sou o Rafael Reda, eu estou nesse mercado há 10 anos agora, tanto dublagem quanto locução. Acho que o mais recente de todos aí que o pessoal me conhece é o Harry Osborn, no Spider-Man 2 de PlayStation, né? E é isso, tem diversos personagens aí pra gente conversar. Rafael, você falou que tem 10 anos que você está na dublagem, mas conte um pouco para quem está assistindo quem é Rafael Reda, onde vive, o que come, como começou na dublagem. Vamos lá. Eu como muita batata frita, deixar, adoro. Mas eu sou de São Paulo, nascido aqui, sou de 1990. Comecei em TI, fiz faculdade de Ciência da Computação na Unicamp, mas assim, não. É uma área que eu gosto muito, mas ainda faltava alguma coisa. E lá em 2009, 10, eu sempre fui nerd total e gamer. E eu jogava muito os jogos da Level Up, Ragnarok, né? E tinha o Grand Chase, que foi um dos primeiros lá que teve a localização, né? E uma vez teve uma entrevista do Marcelo Campos, que ele fez um personagem lá, e assim, não conhecia muito, né, sobre dublagem e tal, e vi eles, o pessoal entrevistando o Marcelinho, e ele falando, eu faço o Yugi do Yu-Gi-Oh!, eu faço o Mude Ares, e aquilo começou a entrar na minha cabeça, falei, caramba, é ele, nossa, é a voz dele, né? Aí eu comecei a me aproximar disso. Entrei de cabeça, comecei a fazer pesquisa. Na época não tinha muito essa coisa tão enfática da dublagem, né? Tinha bem pouco, não tinha, mal estava saindo do Orkut ainda, né? Então não era todos os dubladores que estavam online. Eu comecei a pesquisar, comecei a anotar, esse dublador faz isso, isso, aquilo, e comecei a me aproximar cada vez mais, até que falei, poxa, por que não eu, né? Eu amo isso, né? A parte do audiovisual, principalmente anime e tal. Por que eu não posso fazer isso, né? E comecei a buscar. Aí comecei a fazer teatro, comecei a fazer curso. Na época eu fiz a Universidade de Dublagem, né? Que era dos Bezerras, na época todos. Uhum. É, me formei em teatro, fiz os meus cursos e comecei assim devagarzinho na dublagem. A minha surpresa quando eu estava fazendo estágio na Vox, quem que estava lá? O Marcelinho, né, dublando. Uhum. E eu fiquei muito emocionado, falei, pô, é por causa desse cara aí que eu fui, né? Quando ele saiu da escala, eu fui abrir meu coração, falei, olha, sabia que é por sua causa que eu tô aqui, tal, tal, tal. E aí ele falou assim, olha, eu faço um curso fechado, né, com algumas pessoas, tal, você quer ir assistir? Eu falei, opa, vamos, né? Beleza, então comecei todo sábado, ficava quase o dia inteiro lá assistindo, né? Amava, aprendi muito com ele só de estar assistindo, né? E ele viu que eu estava lá todo sábado, tudo. Aí ele fez uns testezinhos, gostou do meu trabalho na época que eu já fazia os cursos, tal. Mas beleza, passou uns anos, ele entra em contato comigo e fala: vou abrir mais uma turma e eu tô escolhendo você para ir lá. Vamos lá? Show, tô lá, né? Então, eu tive, além das aulas em outros cursos que eu fiz, né? Ele me ajudou pra caramba. E então começou a minha carreira, né? 2014, minha primeira escala, né? Foi final de 2014 e tô até hoje. E Aí, você, nesse meio tempo também comecei a locução, né? Para aproveitar. E foi isso. e olha, me diz uma coisa, qual foi sua reação quando você entrou no estúdio de dublagem e pôde ver aquelas vozes que até então você só Nossa. ouvia? Olha, eu vou falar assim. Vou dividir em duas essa resposta, porque a primeira vez que eu fui fazer um curso de dublagem, que eu entrei no estúdio, eu falo, nossa, é aqui que eu quero estar.
Assim, sabe, aquilo foi abriu uma porta que falou, poxa, olha a sensação que eu tô tendo, tá no estúdio, tá assim, né? Tem um professor ali que era Ulisses, no caso Ulisses Bezerra, né? Chum de Andrômeda, tal. Essa foi a primeira sensação. E até hoje, sem brincar, tem dubladores que eu vejo, eu levanto sozinho para cumprimentar, que assim, eu admiro tanto o trabalho. Fazer vozerio, às vezes, com gente que tá há 20, 30 anos, 40 anos, né? Tudo junto ali é de tremer para mim. Porque além de, né, de dublador, eu sou muito fã de dublagem, né? Então essa Uhum. é uma sensação indescritível. E, tipo assim, você tinha algum dublador, dublador, ou tem, que você era fã e não sabia, ou que você já sabia que você era fã e que você pôde conhecer pessoalmente, trabalhar junto? Nossa, muitos, muitos. O principal foi o próprio Marcelinho, né? Que me deu aula depois, para mim isso foi uma coisa doida. Eu comecei por ele, depois ele que foi me dar aula, né? Mas o Luiz Antônio Lobui é um que até eu falo, eu sou fã assim inconscientemente dele, porque eu falo, eu vejo ele, levanto, eu acho o trabalho dele tão assim, né? O Gilberto Baroli, né? Tem muita gente. E depois que eu comecei a trabalhar, eu virei fã de muitas outras pessoas que ainda talvez nem tenham o reconhecimento merecido, né? Quando a gente está na área, começa a trabalhar, você vê, cara, esse cara é bom. E olha, né? Eu vi poucas vezes o trabalho dele, o pessoal não conhece, né? Então, é isso. E você lembra o primeiro personagem que você fez na dublagem? Lembro, foi uma ponta. Eu tive uma sorte doida de assim, quando você é novato, você tem pouquíssimas escalas, né? Você é chamado com pouca frequência. E o meu começo foi logo com duas, uma seguida assim, um dia e no outro já era outra. Então, o meu primeiro foi um filme italiano que um amigo meu achou um dia, eram umas pontinhas. Eu fazia um chinês que estava na Itália trabalhando e depois um cara que era de uma loja de penhores. Eu lembro até hoje a fala dele, pra você ver como marcou, né? E no dia seguinte também foi aquele Guerreiros Wasabi que passava no Disney Channel, né? E eu Lembro. fiz umas pontinhas nele. Então foram as duas primeiras que, assim, uma encavalada na outra. Uhum. E você lembra assim o primeiro personagem assim que você pegou, grande, que começou a te dar projeção, te dar aquela confiança? Sim, é justamente isso que tá passando atrás de você aí, que é o Sebastian. Ele foi um desenho que passava na Disney, chamava Hyde, era uma menininha que morava nas montanhas e ela vai para a cidade morar com acho que a tia dela que trabalha em uma mansão lá, né? E eu faço o mordomo da Uhum, mansão. E foi com a Kate Kelly, me colocou no tempo que existia um estúdio chamado CBS em São Paulo, né? Ele fechou uhum, depois. E assim, ele começou a me dar confiança, porque primeiro, ela acreditou no meu trabalho, né? Isso pesou pra mim, falou, pô, já estão gostando do meu trabalho a ponto de me colocar num personagem fixo. E teve assim, acho que uns 40 episódios, né? Então eu gravei muito, me deu muita confiança. uhum, Depois, eu não lembro se a Kate saiu da CBS ou ela estava dividindo a direção, que quem foi me dirigir mais foi o Vigiane, teve outro diretor também ainda nesse, eu não lembro quem era, porque depois esse desenho passou para outro estúdio. uhum, Então, assim, me deu uma projeção no sentido, não ainda para o público geral, mas dentro da dublagem, diretores me conhecerem, né? uhum, E E tanto que esse aí, eu não lembro agora quem que era o diretor, mas era um diretor que, assim, o pessoal todo tinha um pé atrás, porque ele era, assim, meio mal encarado, vamos dizer, né? Mas, aham. assim, é, eu fui fazer esse personagem com ele nesse outro estúdio já, e quando acabou ele falou, rapaz, eu não te conhecia, mas, ó, parabéns, nossa, tá muito bem, né? O técnico virou e falou, ó, aceita porque esse aí não é de cumprimentar as pessoas não, viu? Eu falei, pô, Ah, fiquei feliz. que legal. E você chegou a fazer trabalhos também no Rio de Janeiro? Dublar no Rio? Ou pro Rio? Não, presencial não. Eu tive escala remota para o Rio, inclusive com um amigo meu que a gente começou junto, mas cada um no seu canto, né? Que é o Gabriel Uhum, Farias. Ele me escalou um trabalho remoto que é um trabalho com YouTubers, né? De Minecraft, e tudo, né? E eles fazem a dublagem.
Então eu trabalhei com ele lá e foi até uma experiência muito boa. Que nem eu falei, a gente começou junto, só cada um, né, no seu polo. Ele no Rio e eu aqui em São Paulo. Então foi uma emoção muito legal, né, de ver, pô, ele me dirigindo, né, um produto que ele me escalou e a gente começou junto há tantos anos atrás. Então, essa é a minha experiência. Fora isso, ainda no Rio não trabalhei tanto mais, não. E me diz uma coisa, Rafael, além da dublagem, além de dublar, você também faz locução, certo? Faço. E você trabalha em rádio ou faz locução de Não, comercial? O que que você faz exatamente? uhum, é mais publicitária mesmo que eu pego. É, eu tive em 2017 até, eu não lembro se foi meio de 2018, eu fui a voz do Flix Channel, que era um produto da Cinemark, mas que passava em praticamente todos os cinemas do Brasil. Passava antes do filme começar. Era um produto Uhum. deles de curiosidade sobre filmes. Aí às vezes entrava um merchan de alguma coisa, né? E eu fazia todas as vozes, né, da locução, né? Nossa, era um produto muito legal. Eu Você adorava. lembra, Aí depois, você, você lembra eu mais falo, ou menos o que você fazia? Como você fazia? sim, era uma voz assim um pouco mais aguda, né? Mas quase um promo mesmo, né? Mas falava assim: vai chegar aos cinemas Thor Ragnarok. Vamos assistir não sei o que na semana que vem. Mas e aí, você sabe algumas curiosidades de Thor? Aí começava a contar, né? Então era nessa pegada. Era animado porque Uhum. eles queriam chamar a atenção do público que estava assim antes do cinema conversando, tudo, né? E eles tinham o produto dele para passar lá. Uhum. Nossa, era muito divertido, até porque era uma cultura nerd que eu amo, assim, né? Então, Sim, sim. e aí era legal que dentro, então, que nem eu falei, apareciam uns merchanzinhos, né? Então tinha coisa do Sesc, coisa da Azul, né? E tudo acabava vindo para mim também, por ser a voz padrão, né? Uhum. Fora isso, também teve locução Caixa, Bradesco, para Azul, para Amway, Nickelodeon, assim, publicitária mesmo, né? Já publicidade passou na rádio, na TV, muito YouTube. E hoje você é a voz fixa de algum produto, de alguma empresa ou não? Atualmente de empresa, não. Que tem um canal no YouTube que eu estou fazendo. Não chega a ser, é um misto de voice-over com locução, com assim, né? Mas ainda não saiu. Tá ficando na moda esse negócio, né? Deles trazerem coisas do YouTube dubladas, né? Porque Uhum. aparentemente aquela IA dubladora do YouTube não deu muito certo, né? Uhum. E tem um site também que chama Mind Channel, né, que é para cursos de empreendedorismo. E eu sou a voz padrão deles lá também. Todos os cursos que vêm são com a minha voz. E aí eles vendem esse tipo de curso mais voltado para a empresa mesmo, né? Uhum. Mas é muito Olha, legal de fazer. você comentou uma coisa importante. Eu gostaria de fazer algumas perguntas polêmicas para Claro. você. A questão da inteligência artificial. A gente sabe que é um advento, que a inteligência artificial está vindo com força na, na criação de roteiros, de dublagem, de artes. Como que você enxerga essa questão da inteligência artificial na dublagem? Você acha que ela pode acabar com a dublagem que a gente ama e conhece? No nível que ela tá, não. Ainda tá horrível. Uhum, Assim, vi de exemplos que saíram recentemente, né? Aquele do Prime lá, que parecia um. Enfim, estragou o filme. Eu tenho dó dos atores que fizeram um trabalho muito bom e fora do local deles ali foi destruído, né? Dá pena. uhum, É, Aí eu vejo o pessoal que tentou usar no YouTube também, parece que até o momento foi descartado, teve muita gente que não gostou. Tanto que eles estão preferindo realmente pagar dubladores para esse tipo, né, de trabalho. uhum. Pode ser que no futuro ele chegue numa coisa próxima? Pode ser, porque a gente não sabe, a tecnologia ela evolui de um jeito exponencial, né? Cada vez Sim, mais e mais processamento. Então a gente não sabe o dia de amanhã. Aí vai da cabeça das pessoas e do grupo, por exemplo, o Dublagem Viva, né? Que está defendendo com todas as garras aí os nossos direitos, tudo, para tentar regularizar. Porque além da dublagem, dessa questão do serviço, também você abre possibilidades para golpes, né? Já tem gente caindo em golpe com IA, né? Porque ele clona sim. a voz, clona o rosto, né? Você vê
vídeos de coloca um cachorrinho pra dançar, né? Agora tá no TikTok lá, né? E você fala, cara, tá. Você até toma um susto, né? Então, assim, enfim, deu um rodopio aí, mas respondendo, no momento ela não consegue chegar. Pode ser Uhum. que no futuro, sim. O... Você, não sei se você já jogou aquele Detroit Become Human, que você Joguei. tem uma cena lá que me marcou na época e eu nem sabia, assim, não tinha isso, foi 2018 esse jogo. Você passa numa praça e tem um cara com violão e ele tem uma placa no chão escrito Música Humana, com alma, $1. E na época você fala, caramba, olha, já pensou os robôs tudo passando e o cara, né, querendo falar, ó, música humana aí, com alma, faz todo sentido. E mais do que nunca é esse momento, né? Hoje as pessoas criam músicas com IA, criam tudo com IA, né? Mas a alma não tá ali, né? Uhum. Eu acho que assim, enquanto ela não chegar nessa questão da alma, da interpretação que vem aqui de dentro do que a gente quer passar, não vai rolar, não, né? Você citou Tanto, esse tanto jogo pela... aí. Pode falar. Não, que você citou esse jogo aí, e realmente tem muita coisa nele ali que parece estar querendo profetizar na questão É, da inteligência artificial das máquinas. exatamente. Na hora eu lembrei dessa cena, me marcou muito na época e hoje tá bem evidente isso, né? Mas Uhum. agora, numa questão mais técnica, você acompanhou esse negócio aí da dublagem do Prime que teve? Sim, eu ia até perguntar a você, porque ele soltou esse filme e aí já foi anunciando na sequência que haveria mais 10 filmes totalmente dublados por inteligência artificial, sob a justificativa de deixar o conteúdo mais, como é que eu posso dizer, mais abrangente, para um público mais abrangente. Sei lá, para mim não entra na minha cabeça isso. Não, isso é justificar uma coisa para pagar menos, né? Não Uhum. tem. Porque, assim, você vai oferecer, então, quem não tem acesso a isso merece uma coisa ruim, porque aquilo lá não é bom, né? É. Convenhamos. Ele, primeiro, ele não tem interpretação, que é o mais claro de todos. Segundo, as reações não tem reação. Assim, a IA não conseguiu replicar uma reação direito ali, né? Terceiro, não teve nenhuma revisão mínima, né? Que teve aquela cena clara que ele fala ok no original, né? Alguma coisa assim, ele fala ok que. Eu comecei a rir daquilo porque parecia uma comédia, parece que foi proposital, né? Não sei, é tão, assim, tão ruim, tão. Ficou mal feito, né? Que enfim, eu acho que quando chega no público geral e o público geral fala, nossa, que péssimo, quer dizer que a coisa tá muito feia. E eu peguei essa cena, mandei no grupo da minha família aqui no WhatsApp, e todo mundo falou, Uhum. nossa, que horrível. Minha mãe falou, eu não quero escutar um robô, né? Então, assim, eles não conseguiram ainda nem chegar no público que, vamos dizer assim, entre aspas, exigiria uma qualidade menor de uma dublagem. Nem esse Uhum. grupo ainda eles conquistaram, né? Então, enfim, vamos torcer para ficar longe ainda, né? Vamos torcer, então. A minha preocupação é que outros estúdios acabem aderindo essa ideia que a Amazon teve, né? De querer pegar produções menores ou estrangeiras e dublar com IA sob a justificativa de deixar um conteúdo mais abrangente. É. Ah, mas E, hum, não, eu ia só falar, nesse quesito, é totalmente errado na minha visão. Ainda você precisa do mínimo de qualidade, né? É, talvez essas pequenininhas ainda não afetariam de fato, porque primeiro ninguém ou não assistiria ou se recusaria a assistir, né? E enfim, eu acho que eles estão testando, vão ficar testando até ver que ponto que aquilo daria alguma coisa, mas eu acho que eles ainda estão tão bem distantes, né? Você vê, se uma obra da Disney, eles iam fazer isso? Não iam, eles têm a noção de que hum, aquilo é ruim, né? Então, eles vão ir tentando. Isso infelizmente, coisa do mercado. Eles querem pagar menos, é uma solução, entre aspas, mais rápida, mais barata, mas não tem qualidade nenhuma, né? uhum, Então, acho que assim, quanto antes o pessoal se ligar que a gente tem que ter uma regulamentação, uma coisa bonitinha, falar o que pode, o que não pode, né? Não é também, a gente tem que pensar que não dá para barrar a tecnologia,
mas assim, como ela pode ser utilizada para o nosso bem, para ajudar o nosso trabalho, não para substituir, para acabar, para deixar pior, porque é mais barato e mais rápido, né? Uhum. É essa visão que tem que ter. E, Rafael, você ainda nas perguntas polêmicas, a gente, igual você falou aí, a gente sabe que o polo da dublagem é Rio e São Paulo, mas surgiram estúdios fora desse eixo. Curitiba, Brasília, Minas Gerais. Como que você vê essa questão aí? Você acha que isso pode agregar mais à dublagem brasileira? Ou isso pode prejudicar, dando a justificativa que é a inteligência artificial que deve ser utilizada? Como que você vê esses estúdios fora do eixo Rio-São Paulo? Não, são profissionais entrando, assim, é uma coisa que nem a gente falou que a tecnologia evoluiu. Hoje em dia, estou no meu home studio. Quem há 10 anos atrás ia achar isso viável, né? Tinha, assim, um caso no máximo de um cara que trabalhava no home studio, que era o Fire, que ele tinha um estúdio no sul, né? Porque morava lá, e o estúdio dele era extremamente de qualidade e tal. É, né? Ele grava de lá. Então são coisas que vão evoluindo, vai entrar novos profissionais, eles vão conseguir, né, gravar. É uma evolução natural. O que é importante aí é ter uma união, todo mundo entender como funciona esse mercado para não ter um sucateamento, né? Uhum. Então as pessoas se aprimorarem, entender como funciona. Mas no mais também a gente está entrando numa questão de diversidade, né? Que já tá, você já vê obras colocando sotaque, né, dentro de uma possibilidade, né? Porque a gente está pensando que vem de outra língua, né? Então não é só porque o cara é texano, então vamos colocar um sotaque caipira, né? Mineiro, A gente tem que caipira. você já percebeu que geralmente o texano vai para esse lado. Então a gente tem que entender da diversidade, onde cabe um sotaque. É uma questão complicada até essa, né? Porque é uma obra que veio de outro lugar que tem os sotaques dele, né? A gente teria que fazer uma correlação, falar, pô, essa cidade tem o sotaque parecido com aquela do exterior, né? Mas Uhum. enfim, nessa questão ainda, são profissionais novos entrando, tem que se adequar ao que já existe, obviamente, né? Mas são novos profissionais que vêm para enriquecer com novas ideias, tudo. É tudo uma questão de união, eu acho. Sim. E agora, deixando as polêmicas de lado, é, me diz uma coisa aí. O que que você acha assim mais legal de dublar e mais difícil? Dentre filmes, novelas, game, anime, Uhum. qual que você acha o mais legal assim, de sempre estar fazendo e qual que você acha o mais difícil? Tá, vamos assim. Anime e game, pra mim, o que eu mais amo. Nossa, Uhum. os dois acho que tem essa pegada de ser mais solto no geral, né? Ainda mais os animes recentes, eles vêm cada vez mais com. Eles te deixam mais à vontade para uma naturalidade, para piadas, né? Respeitando a obra, claro. E os games, além de eu ser gamer, eles também trazem essa questão a um vilão, é um cara que tem que gritar, tudo. Eu me solto bem mais nesse tipo de obra, né? Uhum. E, e eu acho que o mais difícil é reality show, Reality porque show? é, não numa questão, às vezes ele é mais fácil, mas mais complexo, vamos dizer assim, porque não Uhum. são atores, então eles não têm um tempo de interpretação, eles não vão falar e vai esperar. Antes de ontem, eu dublei também um reality lá, e assim, era uma discussão e um atravessava o outro, e assim, cara, você se perdia para achar onde tinha as falas no texto, e algumas faltavam, porque era uma discussão assim, você não sei o que, não sei o que, e outra entrava. E assim, para você pegar tudo isso assim, numa coisa que não é interpretada, é, e eles começam um pensamento e param e falam outra coisa e interrompe na metade. Então, como que você vai fazer aquilo ficar natural em português, obedecendo a métrica que o cara está fazendo em outra língua? Né? Às Uhum. vezes fica muito complexo isso, né? Pode parecer besta, mas para você dar exatamente aquela pausa que às vezes não faz sentido nem na nossa língua, né? Você tem que pensar um jeito, você tem que às vezes trocar um monte de palavra para deixar natural e com a interpretação que o cara tá passando. É Uhum. doido. E você chegou a dublar novela mexicana, Tuca, Dorama? Já. Os Dorama ainda três? não. Dorama Dorama ainda ainda não. Eu não. quero muito. Eu quero muito. E entre a Mas novela né?
a turca e a mexicana, qual que é a mais difícil? Olha, minha opinião, a mexicana, porque a sonoridade é próxima da gente. Então eles têm as Uhum, bilabiais, tem. Você tem que respeitar isso, senão o cara coloca um meme bem. Você é má, aí abre aquela bocona. E se você não usar ou a mesma palavra, ou tem que pensar em uma em português que fale, né, que tem exatamente aquele movimento dos lábios, pode parecer falso, né? Então uhum, o espanhol tem muito isso. Mas a novela mexicana, né? Hoje em dia tá diminuindo. Eles não têm mais aquela interpretação tão assim, é um pouco mais puxado para o natural, né? Eu tenho feito até séries mexicanas que eu tô adorando, né? E aí já foge dessa questão da novela mesmo. Mas entre a turca e uhum. a mexicana eu acho mais difícil. Poxa, eu vou torcer pra você pegar um dorama aí mais pra frente, viu? Ah, eu queria muito. E você, além de dublador e locutor, né, fazer locução publicitária, você dentro da dublagem, você desempenha mais alguma função, mais algum papel? Dentro da dublagem, não. Nos games, eu tenho trabalhado com a direção também, né? Olha só. Já desde antes da pandemia, eu comecei na Audioman a substituir uns colegas e sempre que precisava, quando o produto chegava em maior escala, eu ia também, até que quando que foi no tempo do Spider lá. Assim, eu não posso citar muito as obras que eu dirigi por questões contratuais, mas Não, sim. assim, um pouquinho depois da pandemia, eles já me chamaram também para ser, né, tá mais ativo lá e já fiz alguns games com a minha direção principal lá, né? Uhum. E é outra coisa que eu me descobri lá, amo também, porque como gamer, você é engraçado, você vê as frases e já imagina o contexto, sabe? Por exemplo, aqui é um tutorial, aqui ele quer que você faça isso, ele está te mostrando o caminho, e é uma coisa que às vezes na dublagem não tem, né? Quando você é gamer e entende como um jogo funciona, que estilo que ele é, você entende melhor o conceito que ele quer passar ali, né? Uhum. E é muito legal você ver tomando forma. Você vai gravando as pessoas, além de aprender muito, porque você vê uns profissionais maravilhosos ali, você aprende a interpretação que ele está usando ali, e fala: caramba, olha o que ele fez ali. Eu faria isso, ele fez assim e funcionou melhor que a minha. Então é uma área que eu me descobri também. Então você dirige dublagem de games. É, assim, não sei se você manja muito, mas a gente chama de localização para separar, porque são, assim, técnicas diferentes, vamos dizer. Ele Uhum. é pago diferente também, é, é outro jeito de remuneração, né? É um valor maior, porque exige muito mais qualidade de áudio, qualidade da interpretação. Uhum. Não sei se você quiser, eu abro nesse tema e explico um pouquinho mais também. Eu quero sim, por Então, favor. vamos lá. Na localização, 99% dos casos, você vai vir com um texto numa planilha, vai ter lá o língua original, o texto, e você vai ter uma wavezinha ali passando na tela, e o cara fala na língua lá uma frase. O ator que está ali, ele vai escutar isso, vai ler o texto e vai fazer a interpretação dele em português. Já é muito Uhum. diferente. Na dublagem a gente fala o quê? Que a gente dubla a imagem, né? Você vê o cara lá com uma sobrancelha brava, tal, 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 você imita ele, né? Você faz a sua interpretação com base nele e você tem a sua interpretação final utilizando a interpretação dele. Ali Sim. você tem a voz. Então é quase o oposto. É que nem você escutar a pessoa que dublou, pega só o áudio da pessoa e passa na sua orelha, em outra língua. Agora você, com aquilo, você tem que, na sua interpretação, imaginar o que ele está querendo passar, só com o áudio Uhum. já é outra dificuldade, né? Às vezes eu dirijo gente que é excelente dublador, chega ali, tem um pouco de dificuldade porque não tem a imagem, né? Aí eu faz uma interpretação para um lado, você fala, não, é mais aqui e tal, ó, tá acontecendo isso aqui, Olha, é, em- então é diferente, né? E assim vai, você... você vai um Ah, texto, outro texto, né? Cada frase. Às vezes você precisa de uma sincronia perfeita, porque vai colocar numa cutscene, né, num uhum. videozinho lá no game. Outra vai ser aquele NPCzinho que aparece lá com uma arma querendo te matar, então não precisa estar sincronizado.
E Uhum. tem algumas raras ocasiões que eles mandam sim um vídeo, quando é uma coisa muito preciosa que eles precisam que esteja numa sincronia perfeita com a interpretação assim, eles mandam. Mas é Uhum. muito mais trabalhoso. Sim. Você falou isso aí, eu vou citar um exemplo aqui de um game, não sei se você teve a oportunidade de jogar, que é o Injustice 2. Eu não joguei, mas sei qual é, sim. Pois é, aconteceu um fato curioso nesse game, que o Superman ele tá preso numa cela de criptonita vermelha e o Batman conversa com ele da importância dele ajudar contra a invasão de Brainiac. Aí ele fica na dúvida se solta o Superman ou não e vira as costas. E nisso, o Superman, que é dublado pelo Briggs, fica lá, Bruce, 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 Bruce. Ficou uma coisa muito estranha. O próprio Briggs citou depois, comentou sobre isso, que se ele soubesse exatamente o que estava acontecendo, qual era o contexto, ele tinha feito toda a interpretação nessa parte. Ele teria gritado mesmo, Uhum. Bruce, Bruce, chamando a atenção dele. Só que não, parece que ele está só sussurrando. Então é o que você falou, essa questão assim que tem que É, ter, né? a gente, A... lá onde a gente trabalha, a gente tem muita. Eu gosto muito do jeito que a gente trabalha lá, que a gente tem um pessoal que acompanha, né, que tem um acesso maior ao roteiro, então eles conseguem passar pra gente o que está acontecendo na cena, quando a gente Uhum, precisa. Né? Porque às vezes você escuta uma frase e fala, peraí, por que que ele falou isso? Dependendo do porquê, né? Se foi uma pessoa que está ali do lado, tá, sei lá, ameaçando ele, você vai falar de um jeito completamente diferente. Então, quando você uhum, tem uma ajuda maior assim para saber o que está acontecendo, o background, nossa, muda muito, né? uhum. E é Olha, que nem o Briggs falou, às vezes a gente não tem noção. Vem pra gente um áudio. uhum, Já teve, eu já trabalhei com que a voz que veio, que ela já tinha sido dublada de outro idioma, não estava muito legal, né? O ator ali não era, assim, não desmerecendo, mas também não estava assim numa coisa muito boa. Então a gente ficava uhum, muito na dúvida dos gritos. Será que ela está sofrendo ou que está dando risada? Pegava no contexto, né? E uhum. ainda bem que tinha isso para ajudar a gente lá. Às vezes fica difícil mesmo. Olha, eu vou até E aproveitar a deixa, eu vou te fazer mais uma pergunta em relação a uhum, games e dublagem. Há exatos 10, 11 anos atrás, a gente teve polêmica em dois jogos que saíram no mercado. Um deles, se eu não me engano, foi o Call of Duty, é, que era um Call of Duty, acho que é isso mesmo, Call of Duty sobre polícia, que tem a dublagem do Roger eu lembro no disso. protagonista. É. E o outro é o famigerado Mortal Kombat 10, com a dublagem da Peach, né? Na filha do Johnny Cage e da Sonya Blade, a É, Cassie Cage. E ambas as dublagens foram duramente criticadas. O que que você acha que pode ter acontecido ali? Se foi má escalação, má direção? E o que que você acha da questão de Star Talent na dublagem no geral? tá. Eu lembro muito bem que eles até colocaram uma frase usando uma música dela, né? Eu Eu vou vou equalizar equalizar sua sua cara, cara. né? Isso. Então, aí eu te pergunto, primeiro, precisa desse jeito? O propósito é mostrar, olha, a Peach tá no nosso jogo? Não é, né? É Mortal Kombat, a gente sabe lá, é porradaria tal, não, né? Mas é assim, o Star Talent, ele vem promover o produto. Assim, por um lado, para a gente é bom, vai promover o produto, quer dizer que o produto vai ficar em alta, nosso trabalho. Geralmente, até quando tem Star Talent, o nome dos outros dubladores até aparecem com destaque. Não sei se você já viu, né? Uhum, Por exemplo, no Divertidamente aparece lá os Star Talents e tem lá os dubladores, né? Então ele mostra para o público com mais ênfase quem são os dubladores reais, né? Profissionais da área, né? Claro que assim, Star Talent vai tomar a vaga de alguém? Vai. Mas tem essas coisas no ramo, assim, ou é o cliente escolheu. Não tem muito o que fazer. O problema é que, assim, geralmente nos Estados Unidos isso funciona melhor porque é voz original. Na voz original, você tem muito mais abertura para fazer sua interpretação. Ele está em aberto, eles vão construir o personagem depois com base nele, né, no Star Talent. Então a sincronia não vai precisar, porque vão construir o diálogo todo com o que o cara gravou. uhum, É, só nessa parte da sincronia ele já fica solto, porque imagina, uma pessoa que não é da área vê uma boca
abrindo e fechando, sei lá, 4 vezes. E ela vê um texto e fala: caramba, eu tenho que encaixar esse texto ali naquela boca. Olha, 4 batidas, 4 batidas. Não vai nem ligar para a interpretação, ele está pensando na sincronia. Né? Uhum. É assim, quem não é do meio, no geral, que tem Star Talent que arrasa também, ainda mais quando é um ator tal, né? Mas ele vai estar tão preocupado em fazer o trabalho dele, em sincronizar tudo, que às vezes a interpretação vai embora, né? Uhum. Então, por isso que na voz original funciona muito melhor isso. Eles colocam os famosos lá, tem uma direção focada, né? Aí quando chega aqui, Uhum. tem uma ótima direção, né? Quem dirige esse pessoal é ótimo também, são dubladores, sabem o que estão fazendo. Mas é o que eu falei, fica um pouco mais preso porque ele está fazendo a versão dublada, já está pronto ali. Então ele tem que encaixar o que ele tem de interpretação, que às vezes nem ator naquele boneco. Então tem uns que vão sair bom, tem uns que vão sair assim sensacionais, que nem eu falo, a nova Onda do Imperador para mim é sensacional, Uhum. né? Nossa, a Marieta Severo lá dá um show, tal. Todo mundo ali, né? Selton Enfim, Mello. é que assim, o Santo Melo já é da área, assim, não, É isso. mas tem outros produtos também que você vê, o Ratatouille também, sensacional. Tem até uns O bastidores do Frozen. Ratatouille, Frozen. Então, assim, é, com a direção adequada, né, que eles sabem quem eles colocam para dirigir lá, que vai ter um tato, vai saber. Às vezes tem a voz guia também, né? Não sei se você manja de voz guia. Sim, eu sei de um caso que foi o Mauro Ramos e o É Bussunda, do dele que eu Shrek. ia falar até. Então, você vê, ele fez o trabalho e o outro fez em cima, né? Então, no geral é isso, assim, o Star Talent ele vem para promover, que assim, o produto tem que ser promovido para vender, né? Afinal, a gente está fazendo um produto e tem que dar o retorno, né? Mas Uhum. depende caso a caso. Eu acho que tem que ser estudado para, assim, fazer sentido, pelo menos, né? E que Uhum. fique bom, né? Por exemplo, o caso do Enrolados lá, do Hulk, não, Nossa, né? eu Então, vi o assim, Garcia. Eu vi o Garcia comentando sobre isso. eu vi vários vídeos dele comentando isso, né? É É triste ali, complicado. viu? É O complicado. problema, e o problema é que a Disney, ela, depois desse episódio aí, na minha opinião, ela deu umas vaciladas em algumas outras produções dela aí, né? Uhum. Eu não vou entrar no mérito ficar citando, né? Mas na minha opinião, que não ficou bacana. Algumas outras escolhas de Star Talent. E na questão da dublagem, Rafael, o que você gosta mais de dublar? Você gosta de dublar vilão ou mocinho? Ah, vilão. Vilão é. Primeiro que eu sinto que eu entro mais na interpretação dele, sabe? Uhum, Às vezes o mocinho, você já sabe o que esperar do mocinho. Geralmente ele vai ter uma fala mais boazinha, tá? O vilão geralmente é aquele que vai ter primeiro, uma voz da hora de fazer, né? uhum, Ou você vai jogar na garganta, vai fazer uma coisa monstruosa, né? Segundo, dependendo do vilão, ele vai ter risada, ele vai para cima, vai para baixo, você pode brincar muito mais, porque ele é o que tem que fugir, né, do do normal. básico, né, do normal. Ele tem que ser o diferentão para mostrar que é ele que quer mandar em tudo, né? Então eu Uhum. prefiro fazer o vilão. Mas assim, E o vilão, o bonzinho, geralmente é o. Eu faço mais bonzinho porque assim, minha voz é mais leve, tudo. O pessoal sempre me coloca mais no bonzinho, mas quando é vilão, eu adoro. E, pois bem, eu queria deixar para falar isso mais para frente, mas eu não estou conseguindo me conter. Você É. dublou o Harry Osborn no jogo Spider-Man 2, né? Você gostou do fato, nesse universo do Homem-Aranha, ele ser o Venom e não o Duende Verde? Ah, eu pessoalmente gostei, porque o papel foi bem mais divertido de fazer, né? Uhum, Como história, é, eu acho que assim, que nem eu falei, o Aranha-Verso, né, a Marvel cada vez joga isso mais, né? Ó, cada universo vai ser uma história, vamos dizer assim, diferente. Vai ser sequências diferentes, personagens, né? Um vai fazer uma coisa, nesse aqui ele não é bonzinho, tal. Então, assim, na minha opinião, tá valendo. Eles criaram esse universo e nesse universo é assim. Então, assim, eu encaro dessa forma.
Não Uhum. encaro como o Spider é um cânone e tem que ser exatamente desse jeito. Não. Assim, a partir do momento que eles falaram, ó, esse aqui é o universo desse Spider e é assim. Beleza, pra mim funciona, sabe? Uhum. E me diz uma coisa, assim como na dublagem de filmes, séries, animes, você também fez teste para pegar o Harry Osborn? O Harry foi um caso muito diferente. No Spider 1, quem fez ele, porque ele não aparecia no Spider 1. Ele era Uhum. uma side quest, né, que o Peter ficava juntando. é, eu não lembro, alguma coisa que o Harry criou para ajudar a salvar o mundo, né? Então, para despoluir a atmosfera, umas coisas assim. Então, ele só aparecia a voz dele falando: Ó, Peter, aqui eu deixei para você isso aqui, vai lá. Aí depois você encontrava outro: Ó, Peter, isso aqui, não sei o quê. Era só isso. Quem fez foi o André Sauer, no primeiro, né? Uhum. Não fui eu. O André Sauer, cara, eu sou fãzaço dele, amigo meu. E ele mudou para o interior na pandemia. E ele falou: Ó, não vou mais presencial, não tem como, tô longe, tô no interior, tal. Quando chegou esse Spider que o Harry ia aparecer, entraram em contato, o pessoal do estúdio entrou em contato com ele e falou: Olha, seu personagem voltou, tal. Ele falou: Olha, presencial não posso, desculpa. E game tem que ser presencial. Caso raras exceções, que foi na pandemia, o game ele exige uma qualidade de som muito grande, porque o produto final do game é o próprio áudio, não é um vídeo igual a dublagem. Então vai para o Uhum. cliente o áudio, tem que estar muito perfeito. Por isso que é presencial, né? E então o, o Arthur, né, que dirigiu, é, ele citou meu nome e falou: Ó, o Reda ele tem a voz muito próxima do Sauer, tal. Vamos mandar para o cliente? Eles mandaram para o cliente e o cliente falou: beleza, tá show. Então, assim, o cliente deu essa positiva de para o Sauer ser substituído por mim. Aí eu Uhum. entrei em contato, falei pro Sauer, falou, ó, aconteceu isso, isso e isso, né? Então eu pessoalmente queria falar com você e tal. Aí ele falou assim: Não, show de bola, tô feliz que seja você, vai em frente, né? Aí então foi Olha, isso. eu vou ter que E comentar o. uma coisa aqui. É que, É, tipo assim, não só a voz combinou, mas, cara, você tem uma certa semelhança com o Harry do jogo, cara. tem, Eu, né? eu, Todo mundo falou isso. eu fiquei pensando, será que ele foi escalado pela semelhança, pela aparência? Nossa, não foi pela voz, mas assim, todo mundo fala. Teve um evento que a PlayStation mesmo organizou do lançamento. E eles chamaram os principais dubladores, né? O Miles, o Peter, a Mary Jane e o Venom. E a gente fez ali duas sessões de entrevista mesmo, né? Entrevista. Sabe que tá no palco e tem o pessoal assistindo e fazem perguntas, né? Tava a Nive até, que ela foi a hoster, foi muito Uhum. legal. E todo mundo citava, nossa, a semelhança, né? É muito grande. Muito. Então, eu me vi muito nele. Ele, tirando a parte de querer virar o Venom depois, né? Mas assim, ele, além do que ele tem, né, de querer construir uma coisa para o futuro, eu sou muito ligado à ONG também, né, e eu me vi muito Uhum. nele, tanto pela voz, pela semelhança e pelo jeito dele agir. Ele é o Uhum. bonzinho que eu falei, né, que sempre cai comigo. E na questão do Venom, você chegou a dublar junto com o Francisco Júnior ou não? Foi separado, cada um no seu canto? Cada um no canto, mas assim, a gente teve que, se eu não me engano, eu gravei primeiro, porque questão de agenda mesmo, né, e o Venom, vamos dizer que no geral ele não teve muitas falas, né? Ele teve muita reação e de fala mesmo não foram tantas. Ele aparece, não aparece tanto falando, né? Mas na luta, né? E quando a gente se transformava, eu gravei os áudios, tinha que fazer um guturalzão assim, né? Bem malvadão. E, e aí o Francisco fez o dele, só que assim, como era com sincronia, ficou igual. Mas teve algumas falhinhas que depois voltaram para eu seguir o dele, Uhum. né? Nas principais, assim, que ia ter alguma cutscene, alguma coisa, depois voltaram assim, falaram, ó, regrava isso com base no dele aqui e tal, e foi isso. E você chegou a jogar o game depois que ele saiu, foi lançado?
Eu recebi o game da PlayStation, eles me mandaram uma carta que, assim, foi um dos dias mais felizes da minha vida, né? Primeiro que eu É. fui no evento que eles mandaram, falei, cara, não é sempre que eles vão colocar os dubladores em destaque, né? E aí depois eles me mandaram um jogo com uma carta agradecendo tudo, né? Aí eu ainda não tinha o Play 5. Falei, ah, mas tem que ser agora. Aí eu comprei o Play 5, aquele que é customizado do Spider ainda, né? Falei, ah, Nossa. tem que ser, né? Ah, nossa, eu zerei o jogo e os dois filhinhos da minha namorada zeraram também, assim, né? E era muito doido. Eu andava em casa e me escutando ali no PlayStation toda hora. Foi Uhum. muito legal. Cara, assim, não dá para descrever. Eu falo até no vídeo que a PlayStation fez lá, não dá para descrever você imaginando que tem, sei lá, quantas centenas de milhares, ou 1 milhão, não sei, de pessoas que estão jogando o jogo e estão escutando a minha voz nesse exato momento. É muito doido isso, né? Uhum. Porque assim, na dublagem, claro que tem as obras que vão para todo lugar, mas o game, não sei se é uma questão até emocional para mim, e como ele chega, estreia e todo mundo compra na mesma hora, surgiu esse pensamento, fala, caramba, tem um monte de gente agora escutando. Com a minha, né, porque eu estava emocionado, mas claro, com toda a equipe ali, e a gente fez um trabalho todo em equipe sensacional. Não, Foi uma... e sua voz está no mundo inteiro, porque quem comprar o game, em qualquer canto do mundo lá, vai ter É, opção de dublagem português Brasil e tá sua voz no Harry. é muito doido. Às vezes eu não... Eu paro para pensar, e às vezes não cai a ficha. Cara, é Harry Osborn, cara, é um personagem canônico do Spider, que ele, Sim. né, eu até encontrei o Manolo, que ele está dirigindo em São Paulo agora, né? E uma vez que ele foi me dirigir, eu falei, cara, você sabia que eu sou teu amigo de outro universo? Que ele faz o O Miranha, né, Peter, do principal, o o Peter Tobey. primeirão, né? Isso. O Toby. E aí eu falei, Tobey ó, em outro Maguire. universo a gente é melhor amigo. Mas aqui, e você acredita, você acha que pode haver aí um retorno do Harry num terceiro game, um papel de destaque, talvez ele virando do Andy Júnior? Olha, eu não sei se eu posso te dar spoiler que você falou que tá jogando ainda, né? Não, pode dar spoiler. Nosso programa aqui é aberto a spoiler. É, não, assim, o jeito que acabou ali dá a entender que ele pode retornar, mas eu não sei se seria um papel de muito destaque, não. Né? Uhum, A menos que aconteça alguma coisa muito doida lá. Porque do jeito que terminou ali, ele tá meio abatido, vamos dizer. Não morreu. uhum. Morrer não morreu. Sim, Mas tá sim. abatido lá. É porque o game ele bebe um pouco da fonte do universo Ultimate, né? Do Homem-Aranha. Hum, Ele pega um pouco ali. Então é uma coisa nova, mas usando um pouquinho do Ultimate. Eu tenho expectativa de ver o Harry voltar como o Duende Verde Júnior mesmo. Duende Verde aham. sultadaço ali, a base do soro, né? Mas enfim, isso aí só o É. tempo dirá. Eu não sei se eles trariam agora, porque acho que ele sofreu tanto nesse game, que Uhum, assim, em questão de roteiro, eu não sei se eles deixariam ele como vilão de novo pra sofrer mais, sabe? uhum. Não sei, não sei. Tô voando É. aqui. Rafael, Mas eu espero que sim. tipo assim, eu vou torcer, cara. Tipo assim, se tiver aí a inserção do Harry Osborn no UCM, cara, eu vou torcer pra você conseguir pegar o papel no UCM. Poxa, obrigado Uma coisa mesmo. bacana, sério mesmo, cara, porque, poxa, você merece, cara. E uma vez que a PlayStation barra Sony te mandou uma carta aí, isso, quem sabe, já te deu uma abertura aí para um possível teste aí pro universo É, live action, né? Não, eu E, acho possível mesmo. ah, Não sei se você viu, mas no... Ai, fugiu agora o nome da obra lá, que eles colocaram vários Spiders de vários universos. E Homem-Aranha no Aranha Verso. isso, o Spider da Insomniac, que é a empresa que fez esse, tava lá também, né? O Diego fez ele lá. Uhum, Né? Então, ou seja, o nosso universo tá conectado sim, já apareceu na Marvel lá, de verdade. uhum.
na obra, né, audiovisual lá. Então, Uhum. assim, tem a possibilidade, eu tô torcendo até hoje. E me diz uma coisa aqui. Existe algum personagem que você. Existe algum personagem que você gostaria de ter dublado e um que você tem vontade de dublar? Olha, é difícil isso, viu? Eu gostaria, é que assim, eu não querendo falar nada com o dublador que fez, mas é só minha, né, vontade. Mas Uhum. como eu joguei muito tempo, e até hoje eu jogo o Ragnarok, teve o anime do Ragnarok na época, lá em 2000 e sei lá quanto, 2006, 2007, não sei. Eu queria muito ter feito um personagem lá. Ou o Uhum. espadachim, que é um dos principais, né, o Juan, ou algum deles ali. Uhum. E que eu gostaria de fazer que não foi, tem um anime chinês, não seria certo, acho que é Don Hua que fala o anime chinês, né, não sei. Mas é que eu tô assistindo que chama The King's Avatar, que é um cara que joga um jogo, ele é o melhor de todos, né? E eu tô adorando. Eu queria muito fazer ele, se um dia tiver dublagem. Olha, estamos na É o que expectativa eu aí, falei, viu? eu te respondi, é o que eu mais gosto de dublar, é anime e game, não tem jeito. Uhum. E ainda falando de anime game, você dublou também o Bigby em God of War Ragnarok. Sim, sim. E o papel dele é um papel de destaque? Como é que ele interage na Na, trama? esse, esse ele é uma side quest mesmo que tem lá, ele não é muito grande. Uhum. É, até hoje eu ainda não joguei o God of War Ragnarok, pra ser sincero, ainda não tive Uhum. tempo. Mas assim, eu sei que ele fica ali com a parte da Freya, né, que tem um santuário tudo, ele tem a esposa dele, Elfa, e estava Uhum. acontecendo alguma guerra ali com a raça dele e o Kratos vai dar uma força, se eu não me engano. E ele aparece nessa quest aí. Então, assim, ele não é tão grande, mas é um personagem assim que quem jogou lembra. Uhum. Inclusive, o Ricardo Juarez e a Beatriz Menberg vão estar aqui nesse podcast. Ah, é? Nossa, Confirmaram aí. eu gravei um outro produto extremamente sigiloso que tá com ela também. E, infelizmente, só daqui a uns anos eu vou poder falar, mas ela tá lá Ah, também, sensacional. não, a mulher é E muito alta o astral, gente boa demais. Gente boa demais, né? E o Juarez também é um amigão meu. Eu tenho uma foto que tá eu, ele e um outro amigo, sim, sei lá, em Uhum. 2012, alguma coisa antes de eu começar. E a gente replicou essa foto, né? Quando saiu o God of War, a gente fez uma festa num restaurante, né, para comemorar. E a gente replicou essa foto quase 10 anos depois, né? E é muito legal, assim, tipo, eu tá iniciando, estudando dublagem quando eu encontrei ele nessa foto, e agora a gente trabalhando junto no mesmo produto, No né? É mesmo muito produto. louco. E ele é uma pessoa sensacional também. Um abração para ele Nossa, aí. Ele deu chaveirinha do God of War para quem participou. Ah, olha, sensacional, Ricardo. você reforça com ele lá que a gente quer, gente boa, que a gente é do bem, viu? Apesar que ele já confirmou que vai estar aqui, mas né, Ah, você dá aquele show. reforço pra gente ali. E Não, olha, ele é gente boa demais. eu tenho que comentar um personagem que você dublou aqui, que é de um desenho que eu gosto muito, que eu assisti bastante, que é Rick and Morty. Você dublou a Ah, Senhora Geladeira. e a Senhora Geladeira e o Kyle. Se você assistiu o episódio que ele tem o carro, e o carro, a bateria dele é um universo pequenininho, não sei se você vai lembrar Uhum. desse episódio. E aí, Lembro, dentro desse universo, o líder de lá, sem saber da existência de fora, fez um outro universo dentro dele, o minúsculo verso. Eu sou o cientista do minúsculo verso que está criando uma outra coisa, né? O Kyle. lembro desse Né? episódio. E a voz Era da muito Senhora bom. Geladeira? Você lembra como é que é a voz Ah, da Senhora Geladeira? era um falsetezão, assim, era. Lembra daquela vez? Que ela era um alienígena, né? Aí aparece ela É, na montanha-russa. sensacional. É bem aquela senhora, assim, sabe? Quando eu olhei aquela geladeira, eu falei, não, ela tem que ter essa voz. Perfeito. Eu gosto muito da dublagem de Rick and Morty, cara. É, Ah, é assim, o é- Caio César que fez as primeiras temporadas, né? Ele era um dos meus melhores amigos, né? Infelizmente ele faleceu, é, né? Mas ele era, assim, um dos meus melhores amigos. cara, eu fiquei em choque
quando soube da partida dele, porque o Ennio Vivona faz um bom trabalho com o Rick, né? Fez, porque acho que a série principal encerrou, né? Ou tô enganado? Eu não participei mais dela, mas até onde É, eu sei, ela talvez tenha continuação, mas eles fizeram agora um de anime que eles fizeram questão de é, trocar as vozes para falar que não é o mesmo produto. isso. Mas enfim, mas o Caio César no Rick, nossa, Nossa. ele, cara, era assim, era perfeito, caía com uma luva no personagem. Olha, eu vou falar, eu lembro da primeira vez que ele me falou desse programa, ainda não era conhecido aqui no Brasil, tava assim, ia chegar com a dublagem. Lá fora já Uhum. estava famoso. E ele falou: Nossa, você não sabe, eu tô fazendo um negócio que é muito difícil. O cara fala, ele arrota e fala arrotando e não sei o quê. E ele não para de falar, tá sempre bebendo. Eu falei, Nossa, que desenho maluco é esse, né? Aí depois eu fui fazer, entendi o que ele tava falando, né? Mas quando eu assisti, falei, cara, que maluquice é isso? E é muito bom, né? Pois é. E, cara, é uma pena, porque era um cara jovem que partiu muito cedo, né? Tinha muito Muito a cedo, crescer né? com a Foi, dublagem. foi, foi bem triste porque ainda foi no ápice da pandemia, sim, sabe? Então tava tudo muito difícil, né? Fazia até um tempo que eu não via pessoalmente até, né? Uhum. Foi bem complicado, sim, muito triste mesmo. Você também dublou um outro personagem de um anime que é o Shredder em Log Horizon? Log Horizon. É, esse anime eu adoro porque junta as duas coisas que eu gosto, anime e jogo também, né? Não Ah, sei se você sabe como funciona, mas ele é dentro de um jogo que se passa, eles ficaram presos dentro do jogo, né? E ele é um vilão, né, da primeira temporada. e ele E, era cara, recorrente? ele foi recorrente por uns 6 episódios, né? Depois derrotaram ele, e aí ele some e volta a aparecer só depois. Né? Mas E você, ele. Oi? Pode falar. e você curtiu de fazer ele? Muito, então, é vilão, né? Aí eu dou uma voz mais pesada nele, porque ele era um bicho feio, assim. O nome dele, Strider, é justamente por isso. A cara dele era toda arranhada, né? Então ele pedia essa coisa mais monstruosa. Ele era o líder de uma guilda que abusava dos novatos, fazendo eles trabalharem, quase um trabalho escravo assim, né? Então, até os protagonistas chegarem e deram um pau nele ali, né? É muito, é muito legal. Cena de luta, pra mim, em anime é sensacional de fazer. Poxa, e como é que era a voz do Shredder nesse anime? Você lembra? Ela era meio arranhada. Ai, olha, o que você tá fazendo aqui? É uma coisa bem aqui, sabe? Uhum. Eu vi também que você fez o Soldado Elfo em Goblin Slayer. Sim. Esse é engraçado que esse anime ninguém tem nome. Pode falar assim, o soldado elfo. Nossa, soldado elfo parece uma ponta. Não, ninguém tem nome definido nesse anime. É muito doido. Todo mundo se chama por um apelido. Então, o Goblin Slayer, aí tem algum personagem que chama ele de outro jeito, outro personagem chama de outro. Ninguém fala o nome. É muito curioso, né? E esse Uhum. soldado, era irmão, cunhado de uma das principais ali, né? Então ele aparece uns 3, 4 episódios ali, eles ajuda eles ali, né? E foi bem legal também de fazer. A Goblin Slayer é um anime que eu assisti, adorei também. E me diz uma coisa, assim, tem algum anime que você gostaria de dublar, que tá saindo os episódios, ou tá pra sair? Você gostaria de fazer parte do elenco? Eu ainda não consegui participar de One Piece, queria muito. Nossa, cara, Ainda eu não vou torcer por consegui. você. Poxa, Olha, obrigado. Queria muito. Francisco Júnior, Wendel Bezerra, sei que vocês estão assistindo esse podcast. Dá uma chance para ele, dá um personagem bacana para ele aí. Ah, One Piece eu amo e queria fazer Não, parte também, né? aqui eu tenho uma dubladora que eu considero como uma amiga, já veio 3 vezes nesse podcast, a Débora Lira. Pode deixar que eu vou comentar com ela sobre você. Falei assim, ó, Débora, produções futuras aí de anime aí. Ela não está envolvida em One Piece, né? Mas ela está envolvida Uhum. nos outros anime Ah, aí. eu sei Você quem ela coloca é, mas gente boa se demais. puder Ela falar é, pra ela, ó, de vez em quando, de encontrei vez ela em quando, poucas vezes, né?
Pois é, não, e eu tô falando sério, de vez em quando eu mando um WhatsApp pra ela aqui e tal. Eu vou falar de você pra ela, você vai É, ver. falo. Ainda mais esse anime aqui que tá aqui atrás, deixa eu ver meu dedo. É Hum, o The Wrong Way to Use Healing Magic, eu faço protagonista. É, é o Sato. Nossa, esse aqui é uma das minhas paixões. Esse anime pra mim foi. Eu tô fazendo o e protagonista, já tá pra lançar a segunda temporada, não sei quando. tá É um saindo em anime qual muito legal. stream? Tá na Crunchyroll. Na Crush, o Ken o Sato. É, esse E, aí. e a Nossa. voz dele, é parecida com a do Harry Osborn? Ou tem É uma. mais a minha, só que ela é um pouco desafinada, porque ele é um adolescente e ele é assim, ele é meio inseguro, no começo principalmente, ele é mais Uhum, inseguro, ele se considerava assim um zero à esquerda, não prestava pra nada, e durante o anime ele começa a treinar pra caramba, né? No anime ele vai pra outro mundo também, e ele uhum, descobre que ele tem o poder de cura, que é muito raro. E aí a capitã, né, da equipe de resgate lá, ela é muito forte, que tem poderes de cura também, rouba ele para treinar ele para a equipe dela. Só que ela usa a cura de um jeito muito diferente. Ela faz ele treinar pra caramba e se curar para treinar mais ainda. Então ele fica correndo o dia inteiro, fazendo abdominal o dia inteiro e se curando para fazer mais ainda. Então ele tem um ganho de força, de agilidade muito grande, né? E é muito uhum. legal. E é muito divertido. A gente pôs, assim, o anime permite piada, né? Então a gente pôs bastante. Você morre de rir com, assim, eu recomendo. É um, é uma aventura, assim, de Isekai, né? Dessas que vai para outro mundo. Muito gostoso de assistir. Olha só que legal. É. É, bem, Rafael, a gente está chegando ao final da nossa entrevista. Ah, meu Deus, essa é a pior Poxa vida, parte. já passou tão rápido, né? Nossa, mas eu queria te pedir, fazer uma brincadeira aqui, se você topar. Vamos, Como é que seria um encontro do Harry Osborn? Eu pensei aqui na Senhora Geladeira, mas eu acho que eu vou propor que o encontro do Harry Osborn com Ken o Sato. O que você acha que eles falariam se topassem nossa. um com o outro? Ah, vamos ver, pensar. Porque o Harry ele tem muita coisa de curar o mundo, né? Ele fala no trailer. Seria mais ou menos assim. Você é o Ken, o Sato? Você tem poderes de cura, não tem? Não pode me ajudar a curar o mundo? Ai, mas e se a senhorita Rose me pegar? Ai, eu tenho que voltar pro meu treinamento. Ela não pode saber. Ai, senhorita Rose, não! Mas é pra curar o mundo? Eu faço parte da equipe de resgate, vamos lá! Eu acho que seria uma Se- coisa mais assim, os dois são bonzinhos, os dois querem ajudar o próximo, né? Então seria uma. Eles se uniriam. e se fosse um encontro da Senhora Geladeira com Ken o Sato? Como é que seria? Ai, você não pode me ajudar, eu sou um alienígena disfarçado de geladeira. Como assim? Peraí, deixa eu usar meu poder de cura. Mas não funciona, você é humana? Claro que eu sou! Você não lembra daquela vez que a gente estava na roda gigante e fazia. Não, eu não lembro, não. Senhorita Rose, vem cá! Você lembra dela? Senhorita Rose, não! Por favor! Ah, A Rose é sensacional. a mestra dele que ele morre de medo, só para contextualizar. Não, sensacional. Rafael, eu gostaria, se não for abusar de você, aproveitar a sua nobreza, eu gostaria que o Harry Osborn mandasse um abraço aqui para o meu amigo que está aqui do lado, que é o Joel Fernandes. Joel. E Joel Fernandes, Uhum. Vamos ver o que ele falaria. Joel Fernandes? Você quer ir comigo lá no laboratório? Eu vou te mostrar o lugar inteiro. A gente trabalha em cada coisa legal lá com tecnologia. Um abraço para você, Joel. e por fim, Rafael, para quem sonha em ser dublador, para quem está aqui nos acompanhando, qual mensagem que você deixa? Se você quer isso, gosta disso, cara, segue seus sonhos, que é uma profissão maravilhosa. Você não tem tédio, sabe? Você cada dia trabalha com uma coisa diferente, com gente diferente, conhece gente maravilhosa. De manhã você vai fazer um vilão, à tarde você vai fazer uma novela, depois você vai fazer um herói, depois vai fazer um game.
E assim, sabe, não tem uma rotina, né? Cada dia é uma surpresa. É muito gostoso. Então, assim, vamos lutar para continuar a dublagem viva aí, para ter muita gente. Treinem muito, que se você quer, né, o mercado exige muito preparo, sabe? Porque Hum, afinal de contas, você está sendo pago, eles têm tempo para fazer aquilo, para ir para pós-produção, para mandar para o cliente, né? Então, façam curso, treinem bastante, treinem interpretação e acredita nos seus sonhos que, assim, vai dar certo. perfeito. É isso aí. Eu, como consumidor, eu quero a dublagem viva, eu quero a dublagem de qualidade. É, enfim, eu só tenho a agradecer a vocês, dubladores, você, Rafael, por estar fazendo o seu melhor para a gente que está aqui do outro lado consumindo esse produto. E é um produto de qualidade. Não é à toa que a dublagem brasileira é considerada uma das melhores do mundo. Poxa, obrigado mesmo. É o que eu falei. Isso para mim é reconhecimento do trabalho, que eu faço com muito amor, muita paixão, que eu faço justamente para o público. Eu, como gamer até, né, sei o que é você estar dentro de um jogo sentindo a emoção. E então, o cara que está fazendo a interpretação ali tem que estar à altura do game, né? Ou mais, Uhum, né? Tem que ser uma coisa espetacular ali, né? Então, a gente faz com muito carinho, né? Então, uhum. só de eu estar aqui com você já para mim é uma realização, né? Um reconhecimento do meu trabalho e eu fico até emocionado, né? Eu E lutei olha, muito para chegar até onde eu tô. Eu sei que assim tenho muito para correr, para aprender, mas tô realizando sonhos. ó, não é puxando a sardinha pro seu lado, mas você é um dos melhores convidados que esteve aqui, tá bom? Poxa, Fica fico aqui, feliz. sério mesmo, fica aberto o convite para você retornar aqui. Quem sabe presencialmente, comer um pão de Ó, queijo, um oh, eu cafezinho assim, adoro. doce de Nossa. leite, ou até mesmo almoçar um tropeirão. Fica o convite para você vir aqui, Ó, tá e eu bom? vou mesmo, viu? Já fui para Minas muitas vezes. Adoro. E olha, para a gente encerrar aqui, você que te pedir, você, que o Ken Sato, peça para se inscrever no Nerd Talks BR e ouvir a Rádio Vida Nova FM. Beleza. É, vamos ver. Aí, pessoal, vocês que estão assistindo aqui o nosso podcast ou ouvindo, vamos lá. Se inscreve aí no canal, dá essa força pra gente, me ajuda a curar todo mundo. E se inscreve e escute aqui a rádio, desculpa, como que é? Vida Nova? Vida Nova FM. A Vida Nova FM. Me ajuda a treinar ainda mais antes que a Senhorita Rose apareça, né? Obrigado, obrigado mesmo, sensacional. Eu que agradeço Bem, demais. chegamos ao final de mais um Nerd Talks Bar Refúgio Nerd. Muito obrigado você que esteve aqui nos acompanhando. Rafael, muito, muito, muito obrigado mesmo pela honra de ter entrevistado você, tá bom? Honra foi A minha casa é total. sua, a porta está aberta. Toda vez que você quiser, vem cá que a gente está aqui te esperando, te aguardando, tá bom? Só chamar que eu tô aqui. Amei participar. Então é isso aí. Até o próximo programa e tchau!